Olá pessoal, tudo bem? Muito bom. Importante esse nosso encontro porque vamos falar de um tema que é um tema assim do momento, né? Como se preparar para concursos públicos da área trabalhista após a tão falada reforma trabalhista. Será que isso vai nos afetar no que diz respeito às nossas carreiras públicas, à forma de estudar? Como a gente deve se orientar nesse momento em razão da reforma trabalhista? Bom, a primeira coisa que eu acho importantíssimo da gente falar é que essa natural discussão de uma grande mudança na área trabalhista não é novidade, não é a primeira vez que isso acontece. Nem é a primeira vez que ficam especulando qual será o futuro da área trabalhista, se a Justiça do Trabalho vai continuar como uma justiça especial, se ela vai se unificar à Justiça Federal. Isso tudo já foi passado, eu mesmo pessoalmente já vivi isso como juiz, né? Eu sou juiz há 20 anos, então já passei por essas fases todas. Aliás, já estou naquele momento que eu posso dizer, na minha época, né? Porque lá na minha época, a gente ainda tinha juiz classista. Eu fiz muita audiência como juiz togado, com 2 classistas do lado, fazendo as audiências. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ver essa grande transformação da Justiça do Trabalho. E, na verdade, o que aconteceu com a Justiça do Trabalho ao longo desses 20 anos foi um fortalecimento. A reforma trabalhista agora não significa necessariamente um enfraquecimento da Justiça do Trabalho, não. Significa uma reformulação. Mas, claro, como toda grande mudança, traz muito debate, traz muito questionamento, traz muito estranhamento, porque vamos reconhecer, o poder judiciário é um poder conservador. É um poder que costuma olhar para trás e manter o presente. Ele tem dificuldade de olhar para o futuro, né, e pensar como vai ser daqui para frente. Isso é natural, gente. Sem falar que na área trabalhista envolve-se sempre um debate muito denso que é permeado por ideologia. Qual é o melhor tipo de relação de trabalho, como deve ser a proteção do mais fraco perante o mais forte. E aí se envolve problemas políticos de esquerda, de direita, de centro e por aí vai. Então fica tudo muito quente na área trabalhista. E, ao invés da gente ter receio disso, pelo contrário, a gente tem que abraçar, porque essa é a parte interessante da área trabalhista. O que sempre me apaixonou na área trabalhista foi essa dinamicidade, essa circunstância de que não existe um dia igual ao outro, não existe um caso igual ao outro, são relações humanas, são seres humanos gastando sua energia para sobreviver. Então, é uma área em que é natural a gente ter essas polêmicas, ter esses momentos como a gente está vivendo. Então eu vejo isso tudo, na verdade, com muita tranquilidade e com muita alegria, porque acho que precisávamos sim pensar um novo modelo, pensar o que vai ser o direito do trabalho daqui para frente, como vai ser a justiça do trabalho. Isso tudo é natural, gente. Somos uma sociedade em constante evolução, então mudanças podem acontecer. Claro, algumas mudanças você vai gostar, outras você não vai gostar, isso faz parte do jogo social, do jogo político, mas o fato é impossível acabar com direito do trabalho e com uma justiça trabalhista. Conflito trabalhista vai sempre existir, existe em todo lugar do mundo, em maior quantidade ou menor quantidade. Então, quando eu vejo pessoas falando que a reforma trabalhista vai acabar com a justiça do trabalho, eu, sinceramente, eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu acho que a reforma trabalhista ela vai mostrar a necessidade cada vez mais de termos muita atenção com essa relação social muito delicada, que é a relação que permeia capital-trabalho. Da intensidade que a gente entender como sociedade deva ocorrer, né? E esse é o debate honesto que a gente tem que fazer. Qual é a intensidade de proteção, como o juiz deve atuar, qual é o melhor caminho que a legislação deve seguir e por aí vai. Mas o fato é, né, nós tivemos uma reforma trabalhista, ela está em vigor, e a gente tem que pensar como é que isso vai afetar as nossas vidas, né? Para nós, nesse bloco que a gente está pensando aqui, em como isso pode afetar a nossa vida como concurseiros, como pessoas que querem se preparar para concurso público, a primeira mensagem é: fiquem tranquilos, que a Justiça do Trabalho
né, e logo tudo que envolve a área trabalhista, só vai sair reforçada dessa história toda, eu não tenho a menor dúvida disso. Teremos modificações? Teremos. Por exemplo, quem se dedica à advocacia vai ter muita coisa nova agora para fazer na área trabalhista? Sem dúvida nenhuma. Quem se dedica à advocacia vai ter agora um campo enorme de trabalho em acordos extrajudiciais, arbitragem, em contratos, prevenção trabalhista, orientar trabalhadores na realização dos seus contratos, principalmente aqueles trabalhadores agora que podem livremente pactuar, orientar as negociações coletivas, como fazer uma negociação coletiva correta, de acordo com os novos parâmetros da legislação, o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado. Então, isso é um campo de trabalho gigantesco, né? A gente não pode ser reducionista, a gente tem que pensar nas novas possibilidades, né? E para nós que estamos estudando para concurso, nós temos que pensar o seguinte: a quantidade de processos, né, de ações, pode até diminuir, mas vão surgir outras coisas que vão tomar o lugar disso, e vai estar dentro de uma estrutura trabalhista, lato sensu. Então, por exemplo, eu vejo os tribunais do trabalho agora desenvolvendo muito o que já era a nossa própria natureza, as conciliações. Todos os tribunais agora vão ter núcleos de mediação e conciliação, é obrigatório, resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, olha uma competência que a gente vai ter que desenvolver muito bem, saber mediar, saber conciliar, né? Além do que a gente já fazia nas audiências, né? Vejo os tribunais, em breve, recebendo uma forte demanda de acordos extrajudiciais para serem homologados na Justiça. E aí o juiz vai ter que saber lidar com essa realidade. Juízes e advogados, né? Porque nos acordos extrajudiciais, os advogados obrigatoriamente têm que participar. Então, assim, eu vejo uma reformulação, sim, mas não vejo nem de longe a possibilidade da gente de ficar cada vez mais reduzido e acabar sumindo. Isso, para mim, é simplesmente impossível, ok? Acho que o que vai acontecer na Justiça do Trabalho é uma racionalização, né? A gente vai ter uma readequação de quantidade de processos, a gente vai ter processos mais enxutos, porque agora existe uma outra realidade, onde o trabalhador não vai ter gratuidade com tanta facilidade, onde o trabalhador e o empregador podem ser condenados em honorários de sucumbência. Então, isso tudo leva a um uso mais racional do processo. Mas nem de longe é o fim da Justiça do Trabalho. Como eu disse, para mim vai ser o contrário. Acho que vamos nos revalorizar. Perfeito? Bom, e para concurso, como é que isso pode nos afetar, né? Para concurso de magistratura, eu acho que a afetação imediata para quem está estudando, para quem vai começar a estudar agora para esse concurso de juiz do trabalho, é simplesmente você vai passar por uma fase de transição onde você vai ter que saber como era antes e como ficou depois da mudança legislativa. Isso é fato, tá, gente? A gente vai passar aí os próximos 3, 4, 5 anos debatendo ponto a ponto na jurisprudência cada uma das alterações legislativas, e a gente vai ter decisões para todos os lados até que a gente vai pacificando. E isso vai levando o nosso Tribunal Superior do Trabalho a ir reformulando as suas súmulas. Ele vai ter que mexer na sua jurisprudência, tanto nas súmulas quanto nas orientações jurisprudenciais. Por quê? Porque várias súmulas e várias OJs foram afetadas pelas mudanças legislativas. Então não tem mais como, vai ter que ter, no mínimo, uma modulação de efeitos, né? Até quando a gente aplica o entendimento da súmula, a partir de quando a gente aplica o entendimento, né, o determinado em lei agora, nas coisas que mudaram. Então, isso tudo vai ser muito debatido daqui para frente. Então, quem está se preparando para concurso de magistratura, de MPT, né, eu acho que tem que se preocupar, nessa parte mais aprofundada do estudo, de fazer essa crítica, de como estava antes, de como ficou depois, né, o que mudou. Isso vai ser fatal de cair em concurso público, não tem a menor dúvida.
Tá? Acho também que nesses próximos anos, né, ano que vem, 2018, 2019, eu acho que a gente vai ter basicamente muita discussão sobre algo que a reforma atacou claramente, que é o ativismo judicial. Até onde o juiz pode ir? Esse é um debate muito interessante. E já estão surgindo, por exemplo, seminários com esse tema, porque a sociedade claramente fez um alerta. Olha, tem a lei, ok, o juiz não é um mero aplicador literal de lei, concordo, sou juiz, faço assim no meu dia a dia, mas também o juiz não pode fazer o que ele quiser. O juiz não pode pegar uma lei e deixar de aplicar essa lei se ela não for inconstitucional. Há limites para esse ativismo judicial. Para o juiz utilizar valores abertos, né, princípios, e dar a decisão que ele bem entender, não por técnica, mas por voluntarismo. Isso é muito perigoso, né? Nós, como sociedade, temos que fazer esse debate, e é um debate profundo. Até onde vai o poder do juiz? Se o legislador fez uma escolha, e essa escolha cabe dentro da Constituição, será que o juiz pode afastar a escolha do legislador e fazer uma escolha diferente dele, juiz? Complicado, né? E isso é um tema que a gente vai debater muito agora nos próximos anos. Aposto que a gente vai ter muito concurso de magistratura na parte de segunda fase, indagando isso, porque é importante a gente fazer esse debate, né? E isso a reforma mexeu claramente, né? Como eu acho também que vai acontecer na prova de primeira fase, na prova objetiva, tanto de magistratura como MPT, muita questão em cima daquilo que a legislação foi alterada. Isso é fato, tá, gente? Nesses 18 anos que eu ministro aulas para curso preparatório de magistratura e MPT, é muito claro que o examinador gosta muito de colocar na prova objetiva as alterações recentes. Isso aí é fato. Então você vai ter que ficar constantemente atualizado para saber o que é mais provável de cair na sua prova. Tá? A forma de preparação me parece que não vai mudar muito, a não ser essa questão de que você vai ter que estudar como era antes e como ficou depois. Você não vai poder mais apenas fazer um estudo do que está agora, né? Você tem que saber essa alteração. Até porque um dos grandes temas é como aplicar essa reforma trabalhista em razão do tempo, né? O problema de direito intertemporal, tanto em direito material quanto em direito processual do trabalho, né? No direito material ficou mais fácil com a medida provisória 808 de 2017, por quê? Porque ela trouxe lá no artigo 2º um comando dizendo como deve ser aplicada a nova lei para os contratos que estão em curso. Então, para os contratos que estão em curso, a medida provisória fala: a lei vai ser aplicada de imediato, sem retroagir, daqui para frente, alcançando os contratos que estão em andamento. Então, basicamente, a gente vai aplicar da seguinte forma: tudo que for direito previsto em lei ou previsto em norma coletiva, as mudanças que ocorrem na lei ou na norma coletiva afetam de imediato para frente. Então, por exemplo, eu tenho um contrato onde meu empregador me paga horas em itinere, porque a lei mandava pagar. Ok? Aí veio a nova lei, a Lei 13.467, a reforma trabalhista, e diz: olha, não existe mais horas em itinere, não precisa pagar mais, não existe mais esse direito. Se o seu empregador pagava apenas porque ele cumpria a lei, dali para frente, ele pode deixar de pagar sim. Isso está expresso hoje no artigo 2º da medida provisória 808. Que é a mesma coisa que a gente já fazia com as normas coletivas. Se a sua norma coletiva está em vigor e tem algum direito, e a nova norma coletiva suprime esse direito, isso te afeta de imediato também, dali para frente. Tá? A grande questão, e isso vai cair em prova com certeza, é os direitos puramente contratuais, ou seja, aqueles que você pactuou livremente com o seu empregador, a parte pura do seu contrato,
que é só direito contratual, essa é direito adquirido. Essa você incorpora. Então, a nova lei não afeta. Você mantém os seus direitos puramente contratuais já incorporados, já adquiridos. Ok? Isso em direito material. Agora, em processo, e aí, gente, em processo, você vai ter que realmente aprofundar seu estudo, você que mira magistratura e MPT. Porque são tantas discussões interessantes, boas, gente. E aí você não tem que ficar chateado, poxa, mais discussão, não, isso é maravilhoso, gente. Quem é da área do direito gosta disso, né? É discutir, é pensar, repensar, principalmente quem quer ser juiz, quem quer ser procurador do trabalho, né? Tem que fazer esse estudo mais profundo. Afinal de contas, depois que você passar no concurso, porque você vai passar, se você se dedicar e não desistir, você vai julgar a vida das outras pessoas. Ou como procurador do Ministério Público do Trabalho, você pode, com a sua atuação, afetar a vida de muita gente, para o bem e para o mal, assim como o juiz, para o bem e para o mal. Porque a gente faz tudo para acertar, mas acontece também de errar. Então, olha a responsabilidade que você vai ter depois que você for aprovado. Porque isso é o seu objetivo, não é? Seu objetivo não é só estudar e passar numa prova. Você escolheu uma carreira. É o seu sonho, como sempre foi o meu. E não me arrependo da escolha que eu fiz já há 20 anos. Né? Cada dia eu me renovo dentro da magistratura e acho que temos muito a fazer ainda. Poderíamos fazer mais se as coisas tivessem mais, a gente tivesse mais possibilidade de atuação. Então, a gente sempre pode extrair um pouco mais. Não é assim? Esse é o pensamento. Eu sempre posso extrair um pouco mais. E esse é o seu pensamento também para estudar para concurso. Sempre posso extrair um pouco mais. E aí, quando você passar no concurso, você vai se deparar com situações como essa que a gente está vivendo hoje. Tínhamos processos em curso, vem uma lei processual e muda tudo. Muda tudo não, muda bastante coisa. Né? E aí, como aplicar a lei processual no tempo, para os processos que estão em curso? Né? O que mais está sendo falado, né, e é o, inclusive meu entendimento, é aplicar o artigo 14 do CPC, a teoria do isolamento dos atos processuais. Tudo que foi feito sobre a égide da lei antiga permanece. Agora, os novos atos processuais, a partir de 11 de novembro, sobre a égide da lei nova. Parece simples, mas não é. Isso traz inúmeras complexidades. Por quê? Porque aí começa, mas espera lá, honorário de sucumbência, qual é o momento que eu vejo o ato? O entendimento majoritário, é o momento da decisão. Então, se a decisão foi antes de 11 de novembro ou depois de 11 de novembro? E aí vem outras correntes. Não, mas espera lá, não posso trazer surpresa para a parte. Quando ela ajuizou reclamação trabalhista, não existia honorário de sucumbência. Não é justo agora eu condenar em sucumbência. Esse é o debate, isso é uma palhinha do debate de vários temas que a gente vai estudar juntos depois que você começar a frequentar realmente aqui os nossos cursos, porque a gente tem muita coisa para debater. É um momento em que nós, na área trabalhista, estamos, na verdade, valorizados. É muito fórum, é muita doutrina para a gente ler, jurisprudência pipocando. É um momento rico do ponto de vista técnico-científico. Do ponto de vista ideológico, reconheço, está um pouco cansativo, porque as pessoas ficam naquele embate, né? De é bom, é ruim, é bom, é ruim. Eu já sou mais prático. Eu parto do seguinte pressuposto: está em vigor. Gostei de algumas coisas, não gostei de outras, mas está em vigor. Né? Não tem mais como fugir agora. O que cabe a todos nós, e aí vai outra dica para preparação nesse momento de reforma trabalhista, é fazer um exame técnico-científico de cada ponto alterado a partir da Constituição. Seja para ver se há de fato alguma inconstitucionalidade, seja para fazer uma interpretação conforme, mas o fato é, temos que fazer esse debate de forma honesta e científica, e não por ideologia e voluntarismo. Né? Muitas vezes a gente gostaria de um modelo de mundo que, infelizmente, não foi a escolha majoritária. E a gente tem que, dentro do espírito da democracia e do equilíbrio dos poderes, aceitar as escolhas feitas. Né?
E isso é uma coisa muito interessante, né? Essa visão mais ampla do problema. E acho também que nesse momento de reforma trabalhista é importante a gente sair um pouco da casinha, porque a gente tende a ficar assim muito dentro só da questão trabalhista estrito sensu, né? Que é a questão carteira assinada, seletista, trabalho subordinado, hora extra e etc. A gente tende a ficar muito dentro dessa casinha. Mas é importante a gente abrir um pouquinho os olhos e pensar o direito do trabalho como uma das engrenagens de uma grande sociedade, que mexe com vários campos, né? Direito do trabalho, ele está umbilicalmente ligado a, olha só que interessante, direitos humanos, não é? Aos teoria dos direitos fundamentais, à economia. Não tem como a gente pensar em direitos trabalhistas sem pensar na sua harmonização com a economia. Porque, afinal de contas, gente, a nossa Constituição, lá nos fundamentos, coloca no artigo 1º, inciso 4, os valores, né? O valor social do trabalho e livre iniciativa, juntos, no mesmo inciso. Você acha que isso foi à toa? Não foi, gente. Isso é porque o nosso legislador constituinte mostra que a nossa sociedade tem que alcançar esse equilíbrio. E essa ideia ela fica reforçada quando você olha lá o artigo 170 da Constituição, quando fala da ordem econômica, que fala que o primado do trabalho é um valor fundamental, o desenvolvimento da economia é fundamental para a nossa sociedade, mas sempre em prol do bem-estar do ser humano. A gente não quer economia desenvolvida sacrificando o ser humano. Isso a gente não quer. Isso está na nossa Constituição. Isso não sou eu, Otávio, não é a área trabalhista que é bonzinho, Robin Hood. Isso não existe, tá, gente? A questão é interpretarmos os valores constitucionais. Então, esse equilíbrio é muito importante. Mas também eu não posso, em prol do ser humano trabalhador, destruir as empresas. Não tem lógica isso. Por isso que a gente está numa era que, na verdade, nós estamos com uma grande oportunidade. É uma oportunidade de nós reencontrarmos o equilíbrio necessário. Porque quando você sai apenas da questão do trabalho subordinado e você amplia a sua visão, você percebe que a maior parte dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade ou já estão em trabalhos precários. Talvez a gente possa pensar o seguinte, olha, a melhor política pública em matéria de trabalho é de inclusão, é de tentar resgatar esse pessoal para um ambiente formal, onde ele vai ter proteção social. Agora, e aí vem uma questão básica econômica, né? Quando eu tento incluir todo mundo, é muito difícil eu manter o mesmo nível de qualidade de proteção para todos, né? Olha o problema que a gente está enfrentando com questões de previdência, de assistência, né, de recursos mesmo. É muito difícil, gente. É uma equação muito complexa. Então, a gente tem que, dentro de cada um dos nossos mistérios, né, tentar ter essa visão um pouco mais ampla para poder raciocinar o problema de uma forma melhor, né? Porque quando a gente olha micro, a gente pode estar fazendo justiça para uma pessoa. Mas essa justiça para uma pessoa pode estar trazendo injustiça no macro. Isso é um debate muito legal, né? Então, olha só, gente, com esse breve tempo aqui que a gente está conversando, como a gente tem riqueza de debates para serem explorados para os concursos daqui adiante. E aí você deve estar pensando, poxa, professor, mas não vai reduzir a quantidade de concursos? Não vai, mas não vai mesmo. Eu acho que a gente vai ter uma reformulação, uma remodelação de modelo dos tribunais, por exemplo, mas a necessidade de trabalhadores, de servidores, de juízes, de procuradores, não vai diminuir. A nossa carga de trabalho, gente, é sobre-humana, assim, a quantidade é gigantesca. A gente faz milagre para conseguir manter razoavelmente em dia. Se você acha que uma leizinha, uma reforma trabalhista, vai acabar com os processos, se isso de fato acontecer, gente,
né? Eu bato palma para o legislador, porque em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Vai cair o número de ações? Espera-se que sim, porque do jeito que está um absurdo. São 4 milhões de reclamações trabalhistas por ano no Brasil, é muita coisa. Isso tem que ser racionalizado, por quê? Porque hoje a pessoa vai poder optar por outros métodos para solucionar seus conflitos. Ela vai poder fazer uma negociação direta com o empregador, ela vai poder levar para o sindicato verificar as contas anualmente, com a quitação anual. Ela vai poder, se quiser, usar arbitragem para quem tem valor maior de salário, pode buscar essa forma de solução, né? O acordo extrajudicial que eu já falei. Então, assim, dentro dos tribunais, os núcleos de conciliação e mediação, né, que tendem a, né, assim se espera, os tribunais que ainda não implantaram, mas que vão implantar, tende a ser a porta de entrada das reclamações trabalhistas. E aí você já deixa um belo percentual já resolvendo de imediato. Então, eu fico imaginando, por exemplo, que a gente vá cada vez ter mais servidores trabalhando nos núcleos e menos, talvez, nas próprias varas. É uma readequação, né? Mas isso ainda vai demorar também, gente, porque nosso passivo é gigantesco, tem milhares e milhares de processos. Então, assim, não vejo a menor possibilidade da gente minguar a Justiça do Trabalho, minguar os concursos de trabalho. A notícia que a gente tem para 2018, e isso já está publicado aí na mídia, é de vários tribunais estarem preparando seus concursos para servidores de TRT. O meu tribunal do Rio de Janeiro, inclusive, é um deles, vai ter concurso para servidor do TRT do Rio, né? Já temos aí boato, não posso afirmar, mas já temos boato de que deve sair também um segundo concurso nacional para a magistratura do trabalho. A magistratura está sempre carente de vagas, né? A gente sabe que é um concurso denso, né, gente? É um concurso difícil, é um concurso que raramente preenche as vagas, e a gente já está precisando de mais juiz. O concurso que está em andamento ainda não terminou, mas a gente já está precisando de mais juízes. Então, a tendência é ter um outro concurso nacional ainda em 2018, tendência, não estou afirmando nada, né, gente? Boato, mas pela nossa experiência é o mais possível de acontecer, né? E a preparação, principalmente para a magistratura, vai seguir o mesmo rito de sempre. Primeira fase, muita preocupação com decoreba, principalmente daquilo que foi alterado, das súmulas que vão sendo alteradas ao longo do caminho também. Segunda fase, aquele estudo aprofundado, pensando um pouquinho na parte crítica, né? Prova de sentença, também segunda fase, a parte de sentença, é treinar, é fazer treino, né? E em 2018 a gente tem uma bela novidade, que a nossa turma de magistratura e MPT já vai incluir também preparação para a segunda fase do concurso, né? Tanto discursiva quanto prática, né? Prática de sentença também está lá incluído, isso é importante. E depois a festa, que eu digo que é a festa da prova oral, que só fica uma pessoa estressada, o candidato, né? Porque para o resto é festa. Porque o candidato, quando chegar lá, ele está prontinho para ser aprovado. É só não vacilar, é só controlar a emoção, não é assim? Eu passei em 3 concursos de magistratura do trabalho, gente. Paraná, Minas e Rio, né? A primeira do Paraná eu estava nervosíssimo, mas quando eu já fiz Minas, eu já era juiz no Paraná. E aí foi a minha melhor prova oral, porque eu cheguei lá relaxadíssimo, né, sem estresse. Na véspera fui tomar um chopinho com os amigos, porque eu não tinha pretensão de tomar posse em Minas. Terminei o concurso, completei o concurso, né, foi a minha melhor nota em prova oral, eu tirei 9. Paraná eu tirei 7, eu acho, 6 ou 7, não me lembro. E no Rio de Janeiro, que eu fiz depois, porque eu sou carioca, né, na época não tinha ninguém para permutar comigo, estava no Paraná, e também ainda não existia na época a remoção de um tribunal para o outro, hoje já existe. E aí eu fiz outro concurso, deu tudo certo também, graças a Deus, e passei. Na prova oral no Rio, eu já estava um pouquinho mais nervoso, porque eu queria vir para o Rio, né? Aí você já fica mais estressado, mas também deu tudo certo, acho que eu tirei 8, não me lembro, 7 ou 8, por aí. Passei ali na média tranquilo, né? Bom, gente, era isso, essa era a minha fala. Espero encontrar vocês aí nos diversos cursos do CERS para 2018. Foi um prazer, contem comigo. Um forte abraço a todos, fiquem em paz. Tchau, tchau.